Então, o ERG, questão 33 do Exame de Qualificação de 2018, ele diz assim, uma questão de função afim diz: os veículos para transporte de passageiros em determinado município têm vida útil que varia entre 4 e 6 anos, está no gráfico, dependendo do tipo de veículo. Nos gráficos está representada, e eu vou sublinhar aqui, ó, a desvalorização de 4 desses veículos ao longo dos anos, a partir de sua compra na fábrica. Então tem aqui o veículo 1, 2, 3, 4. Vamos lá, vamos entender o gráfico. Quando compra um veículo e ele sai da fábrica e passa, aqui está dizendo aqui, passa o tempo, lá 5, 4, 6 e o outro 4 anos, o veículo ele vai desvalorizando. Então o que acontece? O gráfico ele mostra exatamente isso. Só que uma função afim é do tipo f de x igual a x mais b. E esse a aqui, ó, o nome dele é coeficiente angular ou taxa de variação. E ele diz o que no texto? Uma desvalorização. Isso aqui já tem que vir aqui, ó, e saber que é uma taxa de desvalorização. E sendo um problema de função afim, tem como calcular essa taxa de variação, que é o A, que é o coeficiente angular, que eu disse aqui, ou taxa de variação. No caso, no problema, como esse A é negativo, ele é decrescente, é uma taxa de desvalorização. E é dado pela tangente do ângulo, que é o que? Delta y por delta x, beleza? Então aqui o que vai fazer aqui nesse cada um dos gráficos vai ser preciso calcular essa taxa aqui de variação, que no caso é uma taxa de desvalorização. Então deixa eu trocar aqui, ó. E aqui ele está dizendo aqui que o preço inicial do veículo era 75 mil. Por que 1000? Aqui do lado, ó, vou circular aqui, mas eu já vou apagar. Ó, ele coloca o valor de referência do outro valor que vem no eixo Y. Entende? Então, se aqui for 75, vai ser 75 mil, que é com base nesse valor aqui, ó, vezes 1000. E ele de 75 mil, esse carro aqui, ao passar de 0 ano, que é o ano de fábrica, e passaram 5 anos, o valor do carro foi para 25 mil. Então teve uma taxa de desvalorização. Essa taxa aqui, ó, a gente vai calcular aqui, ó, 75 aqui menos 25 dará 50 aqui, ó, sobre o tempo, né? Sobre 5. Isso aqui, ó, vai ficar igual a 10. Só que o gráfico ele é decrescente. Então vou colocar o menos aqui na frente, que é uma taxa de desvalorização, e vou multiplicar pelo valor de referência, que é 1000, que é o valor, o dinheiro. 1, 2, 3. Então a taxa de desvalorização desse carro aqui, ó, a taxa de desvalorização foi, vou colocar aqui, ó, menos 10 mil. Menos 10 mil reais. Esse segundo aqui, agora eu vou fazer só um paralelo aqui. Por que eu fiz, se eu disse que a tangente, o coeficiente angular, ele é tangente? O que acontece? Tem aqui um ângulo aqui, ó, um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto, e aí eu faço a tangente do ângulo de inclinação, que é esse cara aqui, ó, que ele é referente à inclinação. A tangente desse θ, ele seria a taxa de desvalorização, que é o que? O eixo Y, que é essa altura aqui, foi o que eu fiz no veículo 1, é o eixo Y, delta Y, por eixo X, ou seja, cateto oposto por cateto adjacente. E você tem que fazer isso que em cada um dos gráficos.
cateto oposto, que é a variação do cateto oposto pela variação do cateto adjacente. Isso seria a taxa de desvalorização. E eu multipliquei por menos 1 porque o gráfico ele é decrescente. E aqui seria a mesma coisa. A taxa de desvalorização, 60 menos 10 daria 50. Só que é em quantos anos? 4. 4 anos aqui, ó. Então aqui daria mais ou menos aí 12. Eu vou escrever para o lado aqui, ó. 12,5 e multiplicar por menos 1, né? Multiplicar aqui por menos 1 porque o gráfico ele é decrescente, é uma desvalorização. Só que a referência é 1000. Então aqui a taxa aqui, ó, de desvalorização seria menos 125, que eu já estou multiplicando, já foi um 0, 2, 2. Daria menos 2.500. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o terceiro veículo. O A aqui, ó, seria 50 aqui. Aí a gente faz assim, 50 menos 10 daria 40, certo? 40 menos 4 daria quanto aí? 36. Então daria aqui, ó, 36 sobre o tempo, que é de 0 a 6 dá 6. Isso aqui, ó, dá 36 por 6 é 6. Só que é uma taxa de desvalorização dá menos 6. Só que a referência é 1000. Então eu tenho que fazer que a taxa aqui, ó, de valor que desvalorizou seria menos 6.000. Seria esse o valor. Agora aqui, no último, o veículo 4. A taxa dele de desvalorização, 36 menos 16, vai fazer o seguinte. 30 menos 10 daria 20. Tem 6 lá em cima com 6 aqui embaixo, mesma coisa, 20. 20 sobre o tempo, 4. 4 anos se passaram. Então aqui ficaria quanto? 20 dividido por 4 dá 5, só que é menos 5, porque o gráfico é decrescente. Então dá menos 5. Só que o valor de referência é vezes 1.000 reais, né? Então vai ficar uma taxa de desvalorização de menos 5.000 reais. E aí no comando da questão, bem aqui, ó, esse aqui é sempre o comando da questão, aquele que antecede aqui as alternativas. Ele diz, com base nos gráficos, o veículo que mais desvalorizou por ano foi... E aí aqui, ó, dá para perceber que o menor valor daquele que o veículo mais desvalorizou é aqui o 2, ó. A letra B no caso, né? Aqui, ó. Mais desvalorizou é o valor de menos 12.500, né? Que está no gráfico no veículo 2, que é o veículo 2, no caso aqui é letra B, veículo 2. É isso.